Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje, para trazer um pouco mais dessa vitória do São Paulo Futebol Clube diante da equipe do Vitória, a vitória em cima do Vitória. Se nós fôssemos um rival do Vitória, seria o triunfo em cima do Vitória, enfim, ou o triunfo em cima do triunfo, enfim. O que importa é o que o São Paulo venceu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, quinta consecutiva no Brasileirão. Isso não acontece ou não acontecia desde 2019. É a primeira vez nessa década, estamos chegando na metade da década de 2020 a 2030, uma década, que o São Paulo não conseguia fazer 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Para você que acha que isso é pouco, é um grande feito o que faz Hernan Crespo e os seus comandados. Com um time completamente estrupiado, com um time completamente remendado. O São Paulo Futebol Clube, hoje, sim, a gente pode dizer que é um time. E como é bom, como fez bem para o São Paulo se livrar do Luiz Ubeldia. Se muita gente acreditava que o Zubeldia era o suprassumo do futebol sem conseguir dar resultados, imagina o que dizem agora. Dizem que o Crespo não presta, porque foi eliminado uma vez. Dizem que o Crespo não é tudo isso. E, de repente, nem seja tudo isso, mas é um treinador, coisa que o Zubeldia, com toda certeza, não era. São Paulo começou ontem o jogo com 30 segundos, tendo já a primeira oportunidade. Ela caiu no pé do Ferreirinha e acabou finalizando para fora. Mas o São Paulo conseguiu se impor desde o começo. E o que chamou a atenção? São Paulo em cima, brigando, lutando e jogando futebol. O primeiro gol do São Paulo é espetacular. Mike participa pela primeira vez titular, segundo jogo dele, participando, deu o passe em profundidade, tabelou do lado direito. O Rodriguinho, mais uma assistência para ele, passe para trás. E Bobadilha, mais uma vez ele tá gostando de pisar na área, tá gostando de fazer gols. O Damian Bobadilha, mais uma vez, bola na rede. O São Paulo fazia o seu primeiro gol. E aí tem um ponto que eu acho importante a gente sempre dizer. O São Paulo criou, fez volume até sair o gol e alguns minutinhos depois. E é claro, aí numa forma mais natural, o São Paulo dá uma diminuída no ritmo, dá uma baixada. É aquele momento que o time adversário está nas cordas e você pode definir o duelo. Faltou isso contra o Atlético Paranaense. Definir o duelo. E ontem faltou também. É que o time do Vitória também estava cheio de desfalques, um time muito limitado, um time constante defensivamente, mas um time muito limitado. Quem estava dando trabalho lá pelo lado do Ferrarese era o nosso gloriosíssimo o Oswaldo, né? O Cristiano Oswaldo, lembra dele? Mas jogava muita bola no São Paulo, né? Campeão da Sula Miranda 2012, jogava muita bola lá o Cristiano Oswaldo e deu um calorzinho lá pro lado do Ferrarese. Em contrapartida, a gente precisa dizer que sem o Arboleda e sem zagueiros reservas no banco, São Paulo conseguiu fazer uma boa partida no seu sistema defensivo. Foram muito bem o Ferrarese, boa partida, foi mais exigido assistência para o gol, para um dos gols. O Alan Franco, não tem o que dizer, a gente tem falado aqui, o Alan Franco hoje é um dos melhores zagueiros do São Paulo, com toda tranquilidade. E o Sabino jogou bem, não só pelo gol, mas fez uma boa partida. Só às vezes ele acha que é o Beckenbauer, só às vezes ele acha que é o melhor de todos os melhores e tenta sair jogando, estufa o peito, vai indo, aquela coisa toda. Mas fez gol hoje, tá tudo bem. O Sabino hoje fez uma boa partida. Como a gente analisa jogo a jogo e não tem muita coisa para falar, o Sabino fez uma boa partida. Fez o gol, partida tranquila, segura como todo o sistema defensivo do São Paulo. Mas sempre tem um mais, né? Mas não vou falar do sistema defensivo. Vou falar da dupla de volantes do São Paulo. Que loucura está essa dupla chamada Marcos Antônio e Damian Bobadilha. O Marcos Antônio é o motorzinho do São Paulo. É o termômetro do São Paulo. Se ele está bem, o São Paulo está muito bem. Ele é aquele jogador que faz as jogadas, faz a aproximação, gera espaço, gera
opção. É um jogador muito completo. O Marcos Antônio demorou para se encaixar, demorou para se encontrar. Depois que se encontrou, virou esse jogador que, olha, eu vou te contar uma coisa. Há muito tempo a gente não tinha um bom volante no meio-campo do São Paulo. Foi muito bem o Marcos Antônio. Outro jogador que tem ido bem é o nosso Rodriguinho. Esse menino precisa ter mais continuidade e esse menino precisa ter mais confiança e precisa ter mais oportunidades. Rodriguinho fez mais uma partida muito boa mesmo a partida do Rodriguinho, assistência, se apresenta, é aquele 10, dá para ser aquele 10, caso que pensa o jogo, muito boa a partida do nosso Rodriguinho. E olha, vou te contar uma coisa, São Paulo, se acertar direitinho, consegue aí ter um bom e grande jogador aí há muito tempo. E a gente pensa, né? O Rodrigo estava aí, né? Estava aí há todo tempo. Ninguém gostava de usar ele. Por que será? Porque você precisa ter jogadores que corram muito e pensem pouco. E o Rodriguinho consegue pensar o jogo. O Rodriguinho é esse jogador. Então, isso pode dar um alívio, um alento para o São Paulo. Mas, tem sempre o mais, e também não é do Rodriguinho, a gente vai chegar no sistema ofensivo. O Ferreirinha fez uma boa partida. Agora, o André Silva não tá bem, né, gente? Isso aí é uma obviedade. O André Silva, infelizmente, não tá bem. Porém, entretanto, todavia, o André Silva ajuda. Quando a bola sobe, ele consegue de vez em quando fazer os seus gols. Tem que ser um pouco mais participativo, tem que ser um pouco mais, podemos dizer, assertivo na hora que tiver as oportunidades. Falta isso um pouco para o André Silva. Mas, de modo geral, foi tudo bacana. O Lucas Moura voltou a jogar e, olha, vou te contar uma coisa. O Lucas Moura, mesmo fora de ritmo, mesmo fora de forma, mesmo fora de tudo, ainda é muito melhor do que quase todos os jogadores do São Paulo. É impressionante como muda toda a dinâmica, quando muda toda a construção ofensiva do São Paulo com o Lucas Moura em campo, gente. É outro jogador. É outra coisa, é outro nível, é outro patamar. Queria saber de você. Gostou da partida do São Paulo de modo geral? Eu, honestamente, gostei da partida do São Paulo. Acho que o São Paulo fez uma boa partida em relação ao desastre recente do Atlético Paranaense. Muito boa mesmo a apresentação do São Paulo Futebol Clube. 3 pontos importantíssimos que o São Paulo coloca na conta. E olha, sabe por que é importante mais essa vitória? Porque eu estou gravando aqui, os jogos estão no intervalo, né, das 4 horas da tarde. Inclusive, olha como eu sou um cara desligado, né? Pô, desejar o feliz Dia dos Pais para todos os papais, né? Porra, sacanagem. Falei quase 10 minutos e não tinha desejado feliz Dia dos Pais. Pô, feliz Dia dos Pais a todos vocês, viu? Que são papais, vocês que têm os seus pais, você que já não tem mais os seus pais, façam uma oração para o seu pai ainda hoje, né? Mas, enfim, a importância do São Paulo ter vencido, né, o jogo, que coloca o São Paulo acima, faz o São Paulo subir na tabela. Tinha subido para a 6ª colocação, mas caiu agora, está na 7ª colocação. O São Paulo com 28 pontos. O São Paulo é oficial, briga por vaga na Libertadores. É o único time ali da parte de cima da tabela que tem tive que dar uma pausa rápida aqui no vídeo, peço perdão. O filhão chegou, tá preocupado aqui com a calopsita nossa aqui, aí ele chegou gritando, a gente achou que tinha acontecido alguma coisa, mas enfim. Estava falando sobre a importância do São Paulo ter vencido e classificado, né, ter subido na classificação, importante, porque o São Paulo briga agora oficialmente por uma vaga na Libertadores, de possível rebaixado a expoente a uma vaga na Libertadores, seja de forma direta ou seja de forma na pré-Libertadores. Mas é uma mudança
da água para o vinho. E como foi importante essa mudança. Para aqueles que estavam relutantes, para aqueles que estavam achando que a mudança não faria muito sentido, nem muito efeito, porque eram os jogadores, os desfalques, aquela coisa toda. Tem ainda desfalques a mais, desfalques mais importantes do Crespo, e consegue fazer o São Paulo jogar futebol. É o que a gente falava, é a diferença de treinador. Quando tem um treinador, e não só na beira do gramado, mas que trabalha, que sabe fazer, a troca ela é positiva, ela é propositiva. Quando você simplesmente troca por trocar, aí é uma situação que acaba sendo algo feito só para agradar o torcedor. Então, existem tipos de trocas. As trocas que são com convicção, para você mudar e saber que vai mudar o patamar do time somente mexendo na peça que comanda. E tem aquela outra mudança que é para você tirar o foco da diretoria e falar, ó, trocamos aqui, ó, tá aqui todo mundo, beleza? Não briguem mais comigo da diretoria. Mas não foi esse o caso do São Paulo Futebol. Quer dizer, foi para tirar também o peso da diretoria, mas é aquele erro que acerta, ou aquela acerta que dá, o erro que dá certo. Enfim, independente de como foi, o São Paulo se deu bem, briga por vaga na Libertadores. Quero saber a sua opinião também sobre isso. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma curiosidade bem rapidinho aqui. Você sabia que em 2025 o Ferrarese tem 4 assistências no ano, 3 no Brasileirão e uma na Libertadores? Essa foi a terceira dele no Brasileirão. O mesmo tanto de assistências que o Garro tem no ano. O Coronado, que foi embora, não tem nenhuma assistência, e o Veiga tem uma assistência só depois do Campeonato Paulista. Você sabia dessa curiosidade? O Ferrarese do São Paulo tem mais assistências do que esses jogadores. Olha que loucura, hein? Naruel Ferrarese. Pelo menos é a informação que está aqui no perfil Espaço Tricolor. Olha, vou te contar uma coisa, hein? Bom, vamos falar bem rapidinho. Saiu o áudio do VAR. Vocês viram? Pelo amor de Deus. O áudio do VAR é uma coisa deplorável daquele lance do Ferrarese. E aí, eu queria entender uma coisa. Primeiro, o pessoal da arbitragem tem que saber o que eles vão fazer. Porque lembra que foi questionado sobre o áudio do VAR do jogo do Atlético Paranaense e São Paulo, da expulsão do Rafael? Pois bem, o que eles alegaram por não divulgar esse áudio? Não houve a mudança, né, na decisão, então não há motivo para liberar o áudio do VAR. Todo mundo concordou. Beleza. Agora, a cabine do VAR discordou, isso é um fato, tentou desesperadamente, deliberadamente, confundir a cabeça do Bruno Arleu, mas aí, como a decisão não foi tomada em comum acordo, né? Aí eles liberaram o áudio do VAR, mas a decisão não mudou. Então, assim, ou vocês liberam todos os áudios, ou vocês inventem desculpas melhores, porque essa desculpa não colou. E aí a gente vê, ou melhor, a gente ouve o lance, vê o lance e ouve a fala da cabine do VAR. O Daniel Nobre Bins fala: olha, teve uma mão deliberada ali do Ferrarese. Aí o cara que tá do lado falou: viu, mas isso aí não é proteção, ele não se assusta. Não. A mão é deliberada. Ó, sugiro checagem, hein? Tem o toque é claro, o toque é óbvio, ele faz o movimento em busca da bola, ele quase espalma, quase se defende Tink Wink. Vai lá ver que ó, isso aí é um dos maiores, talvez a maior defesa já feita no Morumbi nos últimos tempos, desde o tempo de Rogério Ceni. Ninguém fez uma defesa tão importante na história do futebol como fez o Ferrarese. Aí o árbitro chegou lá, olhou, falou: tá. Beleza. Não. E assim, o árbitro estava sendo convencido. E aí ele falou: não, peraí, parece que tem uma falta antes, né? Vamos marcar essa falta antes. É melhor, né? Pensando bem, é melhor a gente marcar essa falta antes. Pô, o pessoal tá de brincadeira. O VAR é uma vergonha. O VAR não, que eu acho que a gente precisa
deixar muito claro: o VAR não é uma vergonha. A ferramenta funciona. Não funciona quem opera. Quem opera o VAR é uma vergonha. Aqueles que estão ali de olho na imagem, que sim são uma vergonha. Dá a impressão que esses caras jamais estiveram no campo chutando uma bola, não precisa ser como profissional. Aquele lance ali, ninguém reclamou, porque todo mundo que conseguiu ver entendeu que o Ferrarese acabou se assustando com a bola. Ele está com o rosto no chão. A hora que ele olha, a bola está vindo na direção dele. É movimento natural do corpo. E aí o árbitro falou: não, vamos checar porque foi deliberado o toque no braço. É uma vergonha. O senhor Daniel Nobre Bins, que é um dos vários que mais atua, deve e deveria ser suspenso ontem mesmo, depois do jogo. Depois do jogo, ele já deveria ter sido suspenso, guardado na geladeira. Vai fazer reciclagem. Porque é uma vergonha. Ele não só ia manchando o jogo, mas ele mancha a arbitragem brasileira. Tem que parar de pegar leve com quem faz coisa errada. O senhor Daniel Nobre Bins estava sujando o escudo de arbitragem e daqueles que praticam a profissão de árbitro de forma limpa. Ele estava manchando com uma interpretação da cabeça dele completamente equivocada. É uma atitude dessa que joga todo o trabalho no lixo. Por isso, precisa ser penalizado e tem que parar de penalizar a equipe. Penalize o individual. Se errou Bandeira, puna o Bandeira. Se errou só o Daniel Nobre Bins, pegue e acabe dando a punição só para o Daniel Nobre Bins. O outro analista do VAR, lá, o outro que estava na cabine, falava: ah, isso aí não é proteção, viu? Tem que ver, acho que é proteção. Ele não é. Tira o Daniel Nobre Bins e coloca o cara que estava ali falando o que era nítido. Uma vergonha o que ia acontecendo ontem no estádio do Morumbi. Seguindo com o nosso vídeo, bom, parece que é oficial, ou pelo menos o Fabrício Romano já está cravando que o São Paulo vendeu o Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. A informação saiu logo após o jogo do São Paulo nas redes sociais do Fabrício Romano. Ele que é como se fosse o Léo Dias do futebol, né? Ele é o Léo Dias das transferências. Então, se o Fabrício Romano disse, é muito provável que aconteça venda de 10 milhões fixos e mais 2 milhões caso o clube ucraniano se classifique à Champions League. Ou seja, pode ser vendido aí a 12 milhões se o Shakhtar conseguir aí fazer a venda ou fazer a classificação para a Champions League. O tricolor também terá direito a 10% da próxima transferência do jogador. Ou seja, vendeu por 10, o São Paulo tem 1%, vendeu por 20, o São Paulo tem 2%, e assim sucessivamente é o que deve ficar com o São Paulo. Lucas Ferreira, vendido então para o futebol ucraniano. Vamos falar de zagueiros, porque o São Paulo Futebol Clube está atrás sim de zagueiros, e o Carlos Belmonte, o irregular, ontem deu entrevista na Zona Mista, e ele disse que chegou a negociar sim com o Juan Tressoldi, porém ele vê um negócio difícil. E me surpreendeu os motivos. O Juan, a gente nunca quis que fosse embora. É uma questão que o Sassuolo não queria prorrogar o empréstimo dele até o final da próxima temporada. Como o Juan tinha uma lesão, a gente tinha uma preocupação de tê-lo pelo menos a temporada inteira. Então, a gente nunca deixou de ter o desejo do Juan. Mas acho muito difícil que o Juan fique, porque o Sassuolo tem outras propostas e não pretende nos emprestar ele até o final de 2026, que era o nosso desejo. Ou seja, o São Paulo queria sim a permanência do jogador, até sondou, mas o que deu para entender é que o Sassuolo quer o jogador emprestado até, mas dentro da sua janela de
do seu ano, por exemplo, esportivo, né? Que é do meio do ano até o meio do ano. Não do meio do ano até o final do outro ano. É o que deu a entender aí o Carlos Belmonte. Dito isso, a informação que chega do Gabriel Sá é que o São Paulo sim tem interesse em repatriar Rafael Tolói. Não há nenhuma negociação concreta, apenas uma sinalização ao staff do jogador. Ou seja, é aquele negócio. O Rafael Tolói não foi procurado, mas foi avisado que caso não ache nada, o São Paulo está aí. Só que vai ter que saber que vai ter que reduzir muito o teu salário, vai ter que reduzir muito o seu ganho, né? Para poder vir jogar no São Paulo. É um desejo, mas também é um negócio que também é distante. O São Paulo não quer gastar dinheiro nesta janela de transferências, que é o desejo da diretoria. Até porque não tem um gato para puxar pelo rabo. O São Paulo vai ter que fazer mágica caso queira fazer a sua recompor aí o seu sistema defensivo. Outra coisa, São Paulo também quer outras peças de outros setores, como por exemplo lateral e também jogador de meio e um zagueiro. Ou seja, o São Paulo vai precisar fazer sim mágica para contratar. Milagre não existe. Vai ter que ser inventivo e esse é o medo do torcedor. Ou o São Paulo vai trazer aqueles jogadores mais velhos e com pouco mercado, ou vai ter que baixar um pouco a qualidade, descer as divisões, ou até mesmo andar no mercado sul-americano buscando alguma coisa mais econômica. Vamos esperar e ver o que fará o São Paulo Futebol Clube. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um pouco mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço, valeu demais